Graça e paz, queridos. Pode sentar, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Deus abençoe a todos. Você que está aqui, você está do outro lado. Noite abençoada. Uma noite de calor. Um dia de calor, mas o Senhor sabe todas as coisas aí que dominam todas as coisas. A temperatura, está tudo sob o seu controle. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus, antes de tudo, dar continuidade aqui no nosso trabalho, pela manhã. Que manhã abençoada nós tivemos hoje, nosso café da comunhão. Foi o nosso último café da comunhão do ano 2024. Foi assim uma manhã muito abençoada, né? Eu não sei se vocês já almoçaram, chegou a almoçar ali, né? Que o povo aqui gosta, né? Mas para quem comeu legal aqui, não precisava nem almoço mais, que foi assim uma mesa repleta de tudo, uma mesa linda, abençoada. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã, de cada irmão, vocês que assinaram a lista, trouxeram os itens. Foi uma manhã assim muito abençoada, aquela rabanada da nossa querida irmã Rosana, né? O povo já estava, ela não tinha chegado ainda, eu não sei se é porque ama muito a irmã, ou estava preocupado se a rabanada ia chegar. A Rosana ainda não veio, a Rosana ainda não veio. Eu acho que caiu pela irmã mesmo, não acredito que seja. Mas assim, uma rabanada, aquele bolo, né? E tem um doce aí que o Luca não é de comer muito doce não. Mas tem um doce aí que ele gostou pra caramba, né? Toda hora ele ia lá, pegava, e ele estava muito gostoso. Foi uma manhã muito agradável. Amém? E a pastora Sandra ministrando a palavra também, mudando de mentalidade, né? Foi uma manhã assim, muito abençoada também. Romanos capítulo 12, versículo 2. Assim, uma ministração já está no YouTube, como Evangélica Geração Profética, né? Aí você está em casa, de vez ficar vendo outras coisas, vai lá, assista lá no YouTube, assista as mensagens da igreja, compartilhe também, né? Você vê tanta mensagem de tantas pessoas aí, então vê a mensagem daqui da Geração Profética, vai compartilhando, são mensagens que chegam ao coração das pessoas, mensagens muito boas. Hoje de manhã foi uma mensagem muito legal, que merece chegar mais longe, né? A gente tem acompanhado aí no Facebook, tem chegado a alguns lugares, e é muito importante que você compartilhe esse vídeo da Geração Profética. Não é para a gente aparecer, para ninguém aparecer não, é para que a mensagem chegue aos corações das pessoas necessitadas. Tem gente que não vem para a igreja, que não pode estar na igreja, né? Há muito tempo, por motivo de doença, de idade, etc. e tal. Então, uma mensagem dessa, a pessoa aprende muita palavra. Amém, queridos? Lembrando também que dia 16 agora de dezembro, hoje são dia 8, portanto, é sábado, não é isso? É dia 14? Dia 14, né? A partir das 18 horas e 30 minutos, por aí, o último culto do ano, do lar do ano de 2024, lá na casa do nosso querido Luquinha. Amém? Então, querido, a gente que não tem comparecido aos cultos da igreja, aos cultos do lar, vamos comparecer, que a próxima pode ser a sua casa. E no ano 2025 a gente pretende fazer em todas as casas. Em janeiro já vai ser lá na nossa casa lá. Ok? Janeiro, primeiro culto de janeiro, culto do lar vai ser na nossa casa, na casa onde eu e minha esposa habitamos, né? Porque nada aqui é nosso, nós não temos nada aqui na terra. A mansão celestial nossa já está preparada há muito tempo. Amém? Glória a Deus. Mas ali é o lugar onde Deus deu para a gente se esconder. Então o nosso culto vai ser ali, primeiro culto do ano 2025. Mas tem o último culto, que é dia 14. Quero chamar a igreja para estar presente, vai ser o último culto do lar do ano 2024. Vai ser assim uma noite agradável e maravilhosa. Lembrando também que nós está chegando a nossa festa de confraternização. Ok, irmão? É confraternização de 2024. Porém, vai ser 4 de janeiro de 2025. Porque não tinha data para dezembro, o sítio já estava todo alugado, enfim. E o Diácono Nelson lá conseguiu o mês de janeiro. E vai ser assim um dia abençoado, irmão. Eu espero toda a igreja presente. Não vai ter desculpa para ninguém. Amém, querido?
porque vai ser assim um dia, tarde, né? Acho que é até alugado até às 17 horas, etc. E tal. A gente chora um bocadinho, passa para 17h30 e tal, mas eu sei que vai ser assim noite, um dia abençoado, porque vai ser uma tarde de confraternização. A gente fica aqui o ano todo e vamos ter aquele churrasquinho abençoado, né? Aqui não tem nenhum gaúcho não, mas tem muita gente aqui boa do churrasquinho, e vai ser assim uma tarde muito abençoada. Vamos orar também, tem local lá da piscina, local de um campinho de futebolzinho. Eu creio que como todos os nossos passeios são passeios abençoados. Amém, querido? Então tá, os irmãos já vão começar a se organizar, aguarde aí o grupo que vai ser aberto aí de confraternização, dos homens, das mulheres, e vamos fazer conforme a gente faz. Sempre deu certo. Amém, irmãos? Sempre deu certo. A gente não precisa se preocupar com isso, sempre deu certo. Eu quero orar nesse momento, bota que eu vou, conforme a gente faz sempre. Dia 22, caiu domingo, nós vamos fazer a festa do Hanukkah. Porque a gente não faz Natal aqui, então a gente vai fazer dia 22, o culto já é domingo, e a gente vai fazer uma festa do Hanukkah, que é uma festa do calendário também bíblico, tá bom, irmão? A festa do Hanukkah é uma festa do calendário bíblico que a gente não fez mais aqui. Já teve uma vez que nós fizemos aqui, a partir do ano que vem a gente vai vir com uma força total com todas as festas bíblicas. Amém, querido? Glória a Deus. Já é um culto do domingo, meu, vai. Vamos lá? Tá, mas aí vamos falar depois, né? Amém, querido? Vamos WhatsApp. Tá bom? Então, dia 22 teremos então uma festa do Hanukkah aqui para a alegria de todos nós. Porque a festa Hanukkah você talvez ainda não conheça, mas é uma festa do calendário, uma festa que substitui essa festa romana, né? Uma festa do calendário judaico. Mas eu quero orar nesse momento, antes de agradecer a Deus, que o Guilherme já está em casa. Amém, queridos? Amém. Mas assim, eu não tenho uma oração específica agora, mas todos nós carecemos de oração. O Sr. Júlio está se restabelecendo, amém, querido? Amém. Ele às vezes fala, estou com dor, mas já senti que tem um problema psicológico ali também. Toda vez que ele quer fazer uma chantagem com a Sandra, ele fala que está com dor. Eu já notei isso também, porque é só com ela, eu não falo com mais ninguém, não falo com mais ninguém que está com dor. Mas viu a Sandra, estou com dor. Se a Sandra sair e não levar ele fala, eu estou com dor. E não vou jantar, não vou comer nada. Ele fala assim, para poder ela pegar ele e levar ele no carro para passear por aí. Já senti o homem já. Mas, irmãos, 92 anos de idade para 93, não é fácil não, irmãos. E graças a Deus, conhece todo mundo, está firme lá, e vamos continuar orando. Mas todos nós precisamos de oração, né? A gente não sabe você, a sua situação, aquela dor que você sente. Jesus disse que nós iríamos por todo mundo pregar o Evangelho, mas também disse que iríamos expulsar demônios e curar os enfermos. Então, da mesma maneira que você prega o Evangelho, também nós precisamos de curar enfermos. Porque é bíblico. A gente não pode fazer sensacionalismo em cima daquilo. Não, essa igreja aqui é só da cura. Essa igreja aqui é só do milagre. Essa igreja não, a gente não faz isso. O Evangelho é pleno. No Evangelho acontece tudo. Na ministração pode haver cura, libertação. Amém? Mas a gente precisa de cumprir a palavra. Ir por todo mundo pregar o Evangelho, curando os enfermos, batizando, expulsando demônio, é isso que a Bíblia fala. Mas antes de orar, a gente quer que você levante a Bíblia Sagrada agora. Hoje é dia da Bíblia. O nosso querido Lucas abriu o culto hoje. Para vocês que não chegaram a tempo, assista lá no YouTube a abertura do culto. Hoje, todo segundo, igreja, só atenção por gentileza. Todo segundo culto, segundo domingo de dezembro é dia da Bíblia. Assim como o segundo domingo de maio é dia da mãe, dia de agosto, dia do pai, não sei o que, dia do cachorro, dia do não sei o que, dia tem dia de tudo agora, né? Tem da avó, tem do avô, não tem da tataravó ainda não, né? Da bisavó. Mas vai chegar lá. Tem dia de tudo. Então lembra que o segundo domingo do mês de dezembro é dia da Bíblia. Então levanta a tua Bíblia para o alto agora, porque
porque essa Bíblia é ela que nos libertou. Ai de nós se não fosse a palavra do Senhor. Feche os olhos agora. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra. Nós queremos te agradecer porque tem um dia da Bíblia também. Um dia para lembrar da tua palavra, da bússola, da nossa bússola, Senhor, que nos dá direção. Essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que salva, que cura. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Foi por causa desta palavra que hoje eu estou há 42 anos no Evangelho. Porque um dia eu ouvi esta palavra. E esta palavra me libertou. E essa palavra me transformou. E essa palavra me salvou. Então nós te agradecemos hoje, porque é o dia da Bíblia Sagrada, da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra que muda, que transforma, que liberta, que salva. Muito obrigado pela tua palavra. Mas essa palavra está sendo expressada, às vezes até mesmo dentro da casa dos teus filhos. Traga novamente o amor pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada, porque ela é a boca de Deus, é a inspiração do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, e nós te agradecemos assim e oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Oh meu Deus, aplaude o Senhor Jesus. Agora bota lá aquele louvor, por gentileza. Nós vamos orar agora. Feche os olhos. Eu não sei se talvez você esteja agora no amor, acha certo, alojado ali na coluna, na perna, enxaqueca constante. Eu creio no poder da oração. Você que está do outro lado agora, com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença agora, nós cremos no poder da oração. Entra agora, meu irmão. Nós estamos orando agora. Senhor, tua palavra diz ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas curai os, expulsar os demônios, curai os enfermos. E nós aqui estamos com os seus discípulos, recebendo esse poder e autoridade. Não precisamos ter um local de sensacionalismo, mas nós cremos na cura, nós cremos no milagre. Em nome de Jesus agora, Senhor, toca agora, Pai, em qualquer pessoa aqui ou em outro lugar que esteja agora com a dor, Senhor, seja onde for, aquela dor na coluna, aquela dor na perna, na cabeça, seja onde estiver alojado agora, Pai, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Sai desse corpo agora, sai dessa cabeça agora, sai dessa coluna agora, sai dessa perna agora. Nós repreendemos o espírito de depressão. Oh, sai agora desta vida agora, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse lar agora. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toda obra do inimigo, todo projeto do inimigo de doença, de enfermidade, de doenças mortais, em nome de falência de órgãos, nós repreendemos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, entra nos hospitais. Ei, aquelas pessoas entubadas, aquelas pessoas que estão agora no leito de hospital agora. Oh meu Deus, aqueles que estão com câncer agora. Senhor, em nome de Jesus agora, o caroço do corpo agora, nós repreendemos, sai agora desse corpo, sai agora da garganta, sai agora do braço, sai agora da coluna, sai agora da perna, sai agora em nome de Jesus. Nós repreendemos, paralisamos toda a obra do diabo agora, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, no nome de Jesus. Orando pelo seu Júnior, Diácono Júnior, em nome de Jesus. Continua trabalhando, fazendo a tua obra, abençoando o teu filho, repreendendo toda dor, toda doença. Fortalece a minha sogra, Diaconisa Maria do Carmo também. Oh Deus, dá força e saúde para a tua filha. Revigora aquela força, Deus, sustenta a tua filha com a tua graça e com o teu poder. Nós oramos assim e te agradecemos também pelo Guilherme que saiu do hospital.
humildemente reconhecer como o único e suficiente Salvador da vida dele. E que ele entenda que Deus também está falando com ele. Porque Deus fala de várias maneiras. Então nós oramos assim, no nome de Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, pode sentar por gentileza. Toda vez que nós formos orar, sempre esse louvor ali. Esse louvor é da minha geração, Audacélia, muito lindo. Glória a Deus. Sem mais demora, porque está fazendo um frio muito grande aqui em cima. Eu estava vendo o André ministrando, tigando, né? Você sabe que Deus se agrada disso? Se agrada. Ele se agrada porque quando a gente joga bola, a gente sua. A gente sua jogando bola? Sua jogando bola? Sua demais. Jô, sua. A gente não reclama. Oi? A gente não reclama. Quando a gente vai à praia, ele sua, tá pegando ali, fica tranquilo. Quando a gente vai para a praia, ele sua. Qualquer lugar que a gente vai, a gente está suando, né? Então suar pregando a palavra de Deus é a coisa melhor que tem. Não é verdade? Jesus ficou pendurado no madeiro há 3 dias. Frio, sol, escaldante. Aquela cruz que era sua era minha. Amém? Então, a gente, eu sei que eu estou aqui, vai fazer agora dia 2 de março, 23 anos. Ano que vem eu quero o culto da igreja de 23 anos. Esse ano não tem, mas a gente quer ano que vem. E 30 anos de ministério. E eu sempre sorri aqui em cima. Não, graças a Deus eu nunca morri por causa disso, né? 30 anos, 23 anos suando aqui, só pregando a palavra, né, irmão? Por quê? Porque tudo que eu faço lá fora, eu procuro fazer aqui de melhor, porque Deus merece o melhor. Logo que nós ministramos a palavra, nós estaremos orando pelo nosso querido irmão Celso, que completou aniversário dia 5 de dezembro. Tá bom, queridos? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, graças a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel. Eu coloquei já a fitinha aqui anotando. 2 Samuel. No capítulo. Vamos no capítulo 2 Samuel 23, capítulo 23. Capítulo 23, vamos para o versículo 11 e versículo 12. Todos acharam? Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, eu vou falar que é Samar, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Versículo 12. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e ele fez o seguinte, diga comigo assim: defendeu e derrotou os filisteus. Não, vamos lá de novo, irmãos. Defendeu e derrotou os filisteus. E por isso, diz aqui, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos orar. Senhor, meu Deus, santo é o teu nome, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor realizou já neste dia. Mas obrigado mais ainda pelo direito de viver e de respirar esse fôlego de vida. Obrigado pelo maná que o Senhor já derramou na nossa mesa. Que a tua palavra diz que não faltaria mais o pão na nossa mesa. E tu és um Deus que cumpre com a tua palavra. Amém, igreja? Amém. Obrigado, Senhor, pelas janelas, pelas portas que já se abriram.
pelos milagres que já aconteceram, pelas curas que já aconteceram, mas agora a tua palavra será ministrada e nós precisamos de ministrá-la. E eu peço que o Senhor venha falar comigo através da tua palavra e que a mesma encontre pouso nos corações, que ela venha trazer crescimento espiritual para a nossa vida. Fica conosco e nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Bom, irmãos, aqui no capítulo 23, deixa eu ver aí, o áudio está tapando aqui, está na pessoal. No capítulo 23, aqui fala do capítulo 23 todo, aqui fala daqueles homens de Davi, que eram os principais guerreiros de Davi. Amém? Então, no capítulo 23, se você pegar o versículo 8 até o 39, que são os 39 versículos do capítulo 23 de 2 Samuel, aí fala daqueles homens que eram chamados os principais guerreiros de Davi. Mas nós encontramos aqui, eu peguei 2 versículos que vai ser de suma importância para essa ministração nessa noite, e eu creio que vai falar muito ao seu coração. Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Quem vem preparado para ouvir a palavra de Deus, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema é defendendo o que Deus me deu. Fala para o teu irmão assim: defendendo o que Deus me deu. Amém, querido? Então, a primeira coisa que eu quero empreender aqui é, fala para o teu irmão assim: defenda o que Deus te confiou. Amém? Defenda o que Deus te confiou. Diz aqui a palavra de Deus que Samar, filho de Ageu, era o Aralita, quando os filisteus, que era o pior inimigo, diga com filisteus, era o pior inimigo do povo de Israel. Amém, querido? Pior inimigo do povo de Israel. Eles se ajuntaram, né, lá numa cidade chamada Lei, porque em algumas traduções era Ramat Lei, mas é uma cidade pequena ali de Judá, e ali eles se ajuntaram ali porque existia uma parte ali onde havia um pedaço de terra que era cheio de lentilhas. Mas diz a palavra de Deus também no versículo 12 que quando eles estavam ali reunidos, diz que o povo fugiu diante dos filisteus. Versículo 2 diz: pois Samar, no meio daquele terreno, defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Mas antes, os povos de Deus, eles haviam fugido. Mas a Bíblia fala que um homem, ele defendeu aquilo que era que Deus havia lhe confiado. Por isso, esse tema hoje é: defenda o que Deus te deu. Amém, queridos? E quando ele fez isso, a Bíblia fala que Deus lhe deu uma grande vitória. Quando você aprender a defender aquilo que Deus lhe confiou, Deus vai te conceder uma grande vitória. A toda igreja, irmão, diga uma grande vitória. Mas como eu sempre falo, tudo que está registrado na Bíblia, toda coisa, você vê que são 39 versículos, capítulo 23, a partir do versículo 8 até o 33, fala ali dos principais guerreiros de Davi. Mas você encontra 2 versículos que é destaque, e esses 2 versículos que são destaques, é justamente para que servem de lições para a nossa vida. Tudo que Deus permitiu está em uma forma de destaque na Bíblia, é para que faça com que chame a nossa atenção, para que nós possamos entender que ali tem algo maior de Deus para nos ensinar. Amém, queridos? E foi dessa maneira que Deus permitiu, de 39 versículos, no capítulo 23, 2 versículos 11 e 12, para que nós possamos tirar algumas lições extraordinárias para cada um de nós aqui nesta noite. Diga glórias a Deus. E ali, o Espírito Santo de Deus, conforme nós falamos hoje, segundo domingo do mês de dezembro,
é o dia da Bíblia. E a Bíblia, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aproximadamente 40 escritores escreveram a Bíblia, não é isso? Aproximadamente 40 escritores. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Então Deus também, o Espírito Santo também inspirou o escritor do livro de 2 Samuel para registrar algo que Samar realizou para o nosso ensino. Amém, querido? Você já ouviu falar muito nesse homem chamado Samar? Poucas vezes nós ouvimos, a gente ouve mais falar de Davi, a gente ouve mais falar do apóstolo Paulo, de Daniel, enfim, mas Deus inspirou o escritor para pegar esses 2 versículos, aqui como eu falei, de 39 versículos, 2 encontra-se como destaque, justamente para ensinar algo extraordinário para a nossa vida. Em Romanos capítulo 15, no versículo 4, diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, diz: estas coisas aconteceram como exemplo para nós. Então, quando Deus permite certas coisas de destaque na Bíblia Sagrada, ela serve para registrar algo para o nosso ensino, mas também para servir como exemplo de vida para cada um de nós. Amém? Não é só para você ficar guardando o versículo bíblico na tua cabeça, conhecer a história de quem escreveu, é muito legal, mas não é só para isso. É para que nós possamos, ao mesmo tempo, entender que aqui existe um ensino para nós e também existe grandes exemplos para nós. O texto que nós lemos diz que os filisteus, que eram os piores inimigos de Israel, o povo de Deus, investiram contra Israel. O inimigo tem constantemente investido contra nossa vida. Tem ou não tem? Eu vou pedir você para falar amém, mas tem ou não tem? Tem. Assim como os filisteus, que eram o pior inimigo do povo de Israel, investiram aqui firme contra, nesse momento aqui, o povo de Israel, que era o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus também. O inimigo também tem investido muito firme contra a nossa vida. Só que o problema não é o investimento de Satanás, do inimigo, que vamos colocar nesse nosso contexto aqui, os filisteus como o inimigo mesmo, o diabo, o inimigo das nossas almas. O problema não é ele investir contra nós, mas o grande problema é qual vai ser a sua atitude diante deste investimento. Amém, igreja? Amém. É isso que a Bíblia, nesses 2 versículos, nos ensina algo extraordinário nesta noite. Então, aqui tem a atitude de um homem, a atitude de uma pessoa que ficou firme, a atitude de alguém que defendeu aquilo que Deus deu para ele. Hoje é noite de você entender. Saia daqui defendendo aquilo que Deus deu para você. Não permita que o inimigo venha tomar posse daquilo que Deus deu para a tua vida. Amém. E é isso que eu quero me prender nessa noite. Lembrando que quando Deus deixa registrado alguma coisa, serve para, está escrito, conforme Romanos 15:4, pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então tudo que Deus permitiu, está escrito, Ele permitiu, para que possamos ter paciência, consolação e possamos ter esperança. Amém, querido? Amém. Mas também Deus permitiu tudo isso para servir de experiência para cada um de nós. Só que o texto diz que Samar, ele teve uma atitude. Lembrando
que o problema não é o investimento do inimigo contra a nossa vida, é a maneira como você se defende, é a sua atitude. É isso que a gente procura sempre ensinar através da ministração da palavra de Deus aqui neste altar. Então, nessa noite eu quero levar os irmãos a entender que existem grandes lições que nós podemos nessa noite aprender sobre esse texto, em 2 versículos 11 e 12 do capítulo 23 de 2 Samuel. Primeiro, o versículo 11 diz que os filisteus se ajuntaram em lei. Isso aqui pode ser chamada Ramat-Lei também, que também em outra tradução Ramat-Lei. Era uma pequena cidade de Judá, uma pequena cidade de Judá, onde havia ali um pedaço de terra. E esse pedaço de terra, ele era cheio de lentilhas. Qual é a primeira lição, então, tendo em vista que eu falei aqui, que isso serve de lição, serve de exemplo para nós? Qual é a primeira lição aqui? A primeira lição que eu posso entender dentro desse versículo 11 é que o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para você. Aquilo que mais tem valor para você, o diabo vai tentar roubar. Você está entendendo? A primeira lição que eu entendo aqui. Era uma terra pequena, um pedaço de terra. Ramat-Lei era uma cidade pequena lá em Judá. Eles poderiam até olhar para outros lugares maiores, mais volumosos, enfim. Mas ali tinha algo de suma importância que chamou a atenção dos filisteus, que era o maior inimigo do povo de Deus, que era Israel, para tentar tomar aquilo que era de Samar. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é que o diabo, botando filisteu e diabo agora, sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para você. Só que toda vez que você aceitar, o diabo vai roubar o que Deus te deu. Toda vez que você aceitar isso, o diabo vai roubar aquilo que Deus te deu. Mas tem um versículo, está anotado aqui, eu peguei a caneta, fiz uma rabisquei aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7, pastor, que diz assim: sujeitai-o, pois, a Deus. Diga comigo, sujeitar a Deus é obedecer a palavra. É ser obediente à palavra, é ter atitude de obediência, de postura. Então Tiago falou: sujeitai-o, pois, a Deus, e diz o seguinte: resistir ao diabo, sabe o que ele vai fazer? Ele fugirá de vós. Então, quando eu tenho minha atitude de sujeitar a Deus, obediência a Deus, em primeiro lugar, se Deus te deu algo para a tua vida, você tem que aprender a defender aquilo que Deus lhe deu. Então, Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus. Como eu me sujeito a Deus? Obedecendo os princípios e a palavra de Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Noutra tradução, fugir de vós é fugir para sempre. Naquela situação, ele não voltará mais. Entendeu isso aí? Naquela situação, ele não voltará mais. Então diga para o teu irmão assim: nós temos que resistir. Precisamos resistir. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz: resistir firme na fé. Amém, igreja? Resistir firme na fé, diz a palavra. Mas infelizmente, o que eu vou falar aqui, eu acho que todos que estão do outro lado assistindo, você que está aqui, vai concordar que o diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas, inclusive no meio do povo de Deus, porque eles aceitam os ataques do inimigo, se entregam, não tem atitude, não tem postura. 1 Pedro 5,9 diz: resistir firmes na fé. E por consequência disso, muitos têm aceitado as investidas do inimigo e têm se prostrado diante das circunstâncias da vida.
O versículo 11, destaquei a parte desse que tem, que isso é coisa de teólogo, que repartiu versículos em A, B, C, mas a parte B do versículo 11 diz assim: o povo fugiu diante dos filisteus. Diga assim comigo, só para despertar você: o povo fugiu diante dos filisteus. Então qual é a segunda lição? Eu falei da primeira lição. A segunda lição que eu encontro nesse versículo aqui é a responsabilidade de defender o que Deus me deu é minha e não das pessoas. Porque diz aqui a palavra que o povo fugiu diante dos filisteus. Samar poderia falar assim: viu, tá vendo? O povo fugiu e me deixou aqui sozinho. O povo foi embora e me deixou aqui sozinho. Mas a responsabilidade de defender o que Deus te deu é sua e não das pessoas. Se Deus te deu, é você que tem que aprender a defender. Se Samar fosse esperar nas pessoas, ele tinha perdido tudo. Muitas vezes nós perdemos tudo porque nós esperamos na pessoa. Mas aquilo que Deus lhe deu, aprenda a defender aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque a responsabilidade de defender o que Deus nos deu é nossa. Então, logicamente falando isso, eu digo que não culpe os outros por aquilo que você perdeu. Fala assim para o teu irmão: não culpe os outros por aquilo que você perdeu. Se você perdeu, você não defendeu. Amém? Ó, eu não estou falando de perdeu aquilo que não era certo. Estou falando de coisa que Deus lhe deu que era certo. Se você perdeu, senão tu vai falar: acabei de perder alguma coisa, mas não foi isso. Eu estou falando para tu defender algo que Deus não te deu. Mas aquilo que Deus te deu, se você perdeu, porque você não defendeu. Você está entendendo a palavra? Você que está do outro lado está entendendo a palavra? Aquilo, irmãos, presta atenção. Se você perdeu, é porque você não defendeu. Sabe? Agora, a minha pergunta é, para você que está um pouco assim disperso, visualmente falando, eu sinto pelos olhos, quando os olhos ficam muito assim, eu faço leitura também, tá, irmão? Já viu o jogador de futebol que está conversando com ele, bota a mãozinha aqui? Eu não sei para quê, para ninguém saber o que ele está falando, né? Alguns crentes que estão batendo papo do lado estão fazendo assim também, para a gente não saber, mas eu sei, cara. Estou brincando, tá, irmão? Não sei, não, pode continuar. Né? Mas aí, a Bíblia tem algo aqui muito interessante aqui. Por que o povo fugiu? Pergunta para o teu irmão assim: por que o povo fugiu? Sabe por que o povo fugiu? Talvez porque não tinha sido eles que haviam plantado. Pronto. Como é que eles vão defender aquilo que aquilo não foi dado para eles? Você entendeu? Porque senão a gente vai culpar as pessoas. Aí fala: por que me deixaram só? Por que não sei o que lá? Por que não mandou o ministério? Por que não sei o que lá? É seu, defenda! E ponto final, meu irmão. Então, não vamos culpar. Por que o povo... Você pode encontrar até a mensagem com os pregadores falando desse povo que sumiu cartão de Israel, deixou o homem lá sozinho, fugiu. Mas por que o povo fugiu? Talvez porque não tinha sido eles que haviam plantado. Talvez o povo tivesse dito a Samar o seguinte: vamos fugir, depois você planta a lentilha novamente. Não está escrito aqui, não sabemos, mas de repente a gente pode ter falado isso para ele. Agora o versículo 12, que eu quero também me prender, que está aqui, diz assim: mas Samar pôs-se no meio daquele terreno, e agora olha para o teu irmão e diga para ele assim: e o defendeu. Isso, e o defendeu. Samar, ele pôs-se diante, pastora, daquele terreno, aquele pedaço de terra, onde tinha as plantações de lentilhas, e o defendeu. A terceira lição que eu pego aqui é: Samar arriscou a sua vida. Diga para o teu irmão: Samar arriscou a sua vida. Então, o que eu pego aqui nessa lição, irmãos? É que para defender o que Deus havia lhe dado, que tem nos dado, muitas das vezes, nós arriscamos a nossa vida. Ele arriscou a vida dele. Mas ele arriscou a vida dele, o povo não arriscou.
Mas ele arriscou, porque Deus tinha dado aquele pedaço de terra para ele. E ele precisava de defender. A minha pergunta é o seguinte: você tem defendido o que Deus tem te dado? A minha pergunta nessa noite, você que está do outro lado me assistindo agora, você tem defendido aquilo que Deus tem te dado? A atitude de Samar revela que ele valorizou. Diga comigo, ele valorizou o que Deus deu para ele. A minha pergunta é: você tem valorizado aquilo que Deus te deu? Esta é a minha pergunta nessa noite. Você tem valorizado aquilo que Deus te deu? A atitude de Samar revela que ele valorizou o que Deus deu para ele. Agora, o que eu preciso me defender do inimigo então, pastor? O senhor está falando de lentilha, de uma terra que deu implantação de lentilha? Sim, estou falando, mas você vai entender que é uma pessoa inteligente. Que eu estou fazendo, eu vou fazer agora uma analogia, né? Pegando esse contexto do que está lá para trazer para a nossa realidade. Então, o que eu preciso, pastor, defender do inimigo? Primeira coisa que eu vejo aqui: você precisa defender a sua fé. Fala para o teu irmão assim: defenda a tua fé. Defenda a sua fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé é o alvo principal do diabo. Porque a fé, quem lhe deu foi Deus. Aleluia. Se Ele te deu, você tem que defender. Aprenda a defender aquilo que Deus te deu. A primeira coisa que nós precisamos defender, saindo um pouco agora da história e trazendo para o contexto da nossa vida hoje: defenda a fé que Deus te deu. Porque a nossa fé é o alvo principal do nosso inimigo, do diabo. Porque ele sabe que uma pessoa, quando não defende a sua fé, ele é presa fácil para ele te derrubar. Então a primeira coisa, querido, hoje, você que está nos assistindo do outro lado, defenda a sua fé. Paulo em 2 Timóteo 4:7 diz: acabei a carreira, guardei o quê? A fé. Ele não deixou o diabo roubar a fé dele na caminhada da vida dele. Defenda a tua fé. Paulo diz: acabei a carreira. Olha aqui, irmãos. Mas eu guardei a fé. Na caminhada do apóstolo Paulo, quantas foram as vezes que o diabo tentou roubar a fé de Paulo? Quando ele estava aprisionado, quando ele passava fome, quando ele era perseguido, quando estava preso, acorrentado, enfim. Quantas são as vezes que o inimigo tem tentado roubar a nossa fé, quando nós passamos os piores momentos das nossas vidas, nas adversidades, no momento financeiro, nos momentos disso, familiar, enfim. Então a primeira coisa que eu quero que você se prenda, e você é uma pessoa inteligente, está entendendo a palavra, que você se prenda nessa noite é: defenda a sua, toda a igreja, a sua fé. Porque se o diabo roubar da nossa fé, ele prevalece em todas as áreas da nossa vida. Você sabia disso? Se o diabo roubar a nossa fé, ele prevalece. Ele prevalece sobre toda, né, não é só uma área da vida não, irmãos, sobre todas as áreas da nossa vida. Um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que está sempre desanimada. Tem pessoa que está sempre desanimada, não tem? Aí ela pensa que é só um desânimo, mas não é, que o diabo já roubou a fé dela. Ela não tem atitude de defender a fé dela. Então o diabo, de uma forma sutil, já roubou a fé dela. Ela está sempre desanimada, ela sempre declara palavras negativas, porque o diabo já roubou a fé dela e ela ainda não entendeu que o diabo já roubou a fé dela. Por isso que não tem vontade de ir para a igreja. É forte, filho, para tudo, para trabalho, para isso, para aquilo, para a luta da vida e tal, mas não consegue ir para a igreja, porque a igreja é algo espiritual. Eu sempre falo, igreja é algo espiritual, é luta da carne contra o espírito. Só que a pessoa não entende, que está desanimada,
palavras negativas, porque o diabo já roubou, diga comigo, a sua fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a palavra. E é por isso que o diabo tenta roubar a nossa fé. Ele tenta roubar a nossa fé para nos vencer. Porque a Bíblia fala, quando eu li 1 João capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, a segunda coisa que você precisa defender, a primeira coisa que você precisa defender é a sua fé. Diga para o teu irmão, a fé é sua. A sua fé não é dos outros, a fé é sua. Quem tem que defender a sua fé é você. Ainda que as pessoas corram de você, te deixam sozinho como deixaram de Samar. O povo fugiu. Mas a fé é sua. Quem tem que defender a sua fé é você. Pode ir para cá, pode ir para lá, pode me deixar aqui, mas eu vou defender a minha fé aqui nesse lugar. Porque é a fé que Deus me deu, é eu que preciso defender. É eu que preciso crer. Amém, querido? Glória a Deus. A segunda coisa que eu preciso defender, fala para o teu irmão, você defenda a tua família. A família tem sido um alvo que o diabo tem investido com muita força. Você precisa aprender a defender a sua família. Como defende a sua família? Você precisa trazer a tua família para a casa do Senhor, meu irmão. Porque se você não traz a tua família para a casa do Senhor, você está entregando a tua família como algo que seja muito, como é que eu falo? Presa fácil, desculpe, quando eu estiver assim, me ajuda aí, uma presa fácil, para Satanás trabalhar e destruir o teu lar, meu irmão. Eu preciso aprender a defender a minha família, trazer os meus filhos para a igreja, estar na igreja com a minha família, convidar a minha casa para estar na igreja, falar, defender a minha família, porque a Bíblia também fala em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. Então você precisa aprender a defender a sua família. Se você não defende a sua família, você é pior do que os incrédulos. É 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz a palavra de Deus. Mas a terceira defesa que nós precisamos defender das mãos do diabo é: defenda a sua salvação. Fala para o teu irmão assim: defenda a sua salvação, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu preciso, não troque, não negocie a sua salvação por nada, seja trabalho, seja dinheiro, seja prazeres, seja carro, seja casa, seja o que for, não negocie a sua salvação, defenda a sua salvação. Amém? Porque essas aqui são algumas armas que o diabo tem usado para roubar a salvação das pessoas, irmão. É a fama, é o dinheiro, é o trabalho, é os prazeres. Então defenda a sua salvação. Por quê? Porque a salvação foi Deus que te deu. A família foi Deus que te deu. A fé foi Deus que te deu. Então defenda aquilo que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Agora, a quarta defesa que eu preciso fazer aqui, olha para o teu irmão e diga assim: defenda o seu ministério. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão assim: o ministério foi Deus que te deu. Olha aqui que diz aqui o escritor de Atos aqui, irmãos, contando aqui, ó: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com que alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Quem te deu o ministério foi o Senhor. Então aprenda a defender o seu ministério. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, não deixe o diabo tirar a sua alegria de trabalhar pelo Senhor, irmão. Trabalhai para o Senhor, trabalhai.
avançar, trabalhar. É um louvor que chama para todo cristão. Não perca a alegria de trabalhar para o Senhor. O trabalho para o Senhor não será em vão, diz a palavra de Deus, meu irmão. Deus trará com ele, conforme aquele louvor, ele é Deus, trará com ele a sua recompensa. Amém. Glória a Deus, igreja. Então, não deixe o diabo tirar a alegria de trabalhar para o Senhor. Porque geralmente o diabo usa pessoas para te desanimar. Não vai na quinta, não vai no domingo, não vai de manhã, não vai de noite, não vai não sei o quê. São pessoas que já perderam a fé, são pessoas que já não tem, só tem palavra negativa, já é desanimada. O inimigo já tomou o controle da mente dele, já tomou posse da vida, e eles estão aí para te desanimar. Não deixe essas pessoas te desanimar. Porque quem te deu o teu ministério foi Deus. Cumpra o teu ministério com alegria, com prazer, meu irmão. Imagina eu, esse tempo todo aqui nesse ministério, graças a Deus que eu amo demais. Mas em alguns momentos aqui, se eu chegasse aqui e não tivesse alegria, como é que ficava, irmãos? Quinta-feira eu cheguei aqui, a gente começa bem uma coisa, começamos bem o seminário, a igreja lotou, eu estava feliz com a minha sala, ministrando, aí comecei às quinta-feiras no trabalho, vieram um montão de gente, a quinta-feira já começou, mas eu venho aqui com alegria, irmão. Sabe por quê? Porque eu preciso defender aquilo que Deus me deu. Deus deu o ministério, eu vou defender o ministério que Deus me deu. E com alegria! E com prazer! Quem te deu o teu ministério foi Deus. Aprenda a defender o teu ministério. Quando alguma coisa acontecer na quinta-feira, não! Porque eu tenho o meu compromisso, eu tenho que defender o meu ministério. E o diabo não vai ter poder sobre ele. Amém, igreja? Amém. É isso. É com alegria. Você acha que Deus fica devendo alguma coisa a você? Tudo aquilo que aparentemente você pensa que vai perder, para chegar algumas horas para estar aqui na casa do Senhor, saiba que Deus vai te recompensar. A Bíblia fala aqui no versículo que Ele deu uma grande vitória. E por que Ele deu uma grande vitória? Porque Ele defendeu aquilo que era dele. Quando você defende aquilo que é seu, Deus te dá uma grande vitória. Glória a Deus. Amém, igreja? Está muito calor aí? Está mais calor aqui. Então, o diabo usa pessoas para te desanimar. Por exemplo, você diz assim, eu não vou mais ir para a igreja no domingo. Aí, você fala desse jeito, porque você já está um pouco desanimado. Mas você não entende e não decide espiritualmente que uma pessoa quando já está, perdeu a fé, aí não tem discernimento espiritual. Não tendo discernimento espiritual, ela não consegue entender que isso é uma artimanha do diabo na tua vida. Quando você tem um discernimento espiritual, opa! Isso aí é uma artimanha do diabo contra a minha vida. Eu não vou me prostrar diante disso. Mas quando você já perdeu tudo aquilo, você não consegue visualizar mais, você não entende, porque tudo tem discernimento espiritual, que aquilo é uma artimanha do diabo para te afastar da presença de Deus. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Amém. Não vamos, irmãos. A gente quer adquirir muita coisa nessa terra, é legal, é importante conquistar, mas nós não vamos levar carro, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar riqueza, nós não vamos levar móveis para o céu, irmão. Nós vamos levar almas. Glória a Deus. Se não vamos levar para o céu são almas. Nós estamos procurando algo, nós estamos ganhando algo, nós estamos feito isso, nós estamos pregando a palavra de Deus, nós não estamos pregando a palavra, porque os dias de hoje estão oferecendo aos carros, é isso, é a fama, é o dinheiro, o melhor emprego, o melhor trabalho, é vida financeira, está esquecendo de fazer a igreja ganhar almas. Nós precisamos de ganhar alma, então você precisa defender o seu ministério. E muitas vezes o diabo vai usar, pastor, aparentes frustrações, decepções, para tentar nos parar pelas decepções, e aí ele vai usar para tentar parar você. Aí é como aqueles filisteus que entraram naquela terra, para tentar levar as lentilhas daquela terra e roubar aquilo que era de Samar, aquela pequena terra chamada Ramat-Lehi. Você entendeu?
O ministério é seu. Você tem que aprender a defender aquilo que Deus lhe deu. Mesmo diante das decepções da vida, mesmo diante das frustrações da vida, aprenda a defender aquilo que Deus te deu. A outra coisa aqui, já para mim quase finalizando essa palavra, é: defenda os seus princípios cristãos. Fala para o teu irmão assim: defenda os seus princípios cristãos. E quando a gente fala de princípios cristãos, a gente tem que lembrar dessa parte aqui: não se venda. Toca para o teu irmãozinho e fala assim: não se venda. Eu vi agora, aqui na internet, tem um pastor, ele vendeu uma igreja agora, porteira fechada. Porteira fechada. Ele vendeu uma igreja com os 300 membros que tinha. 300 membros. Uma porteira fechada. Irmão, o cara que tem comércio, ele sabe que quando ele vai vender, por exemplo, o Thiago está lá na loja Ferrari, aí o pai dele quer vender aquela loja Ferrari, ele falou: eu quero vender com porteira fechada, que é um comércio. É tudo que está dentro. Então ele vendeu com porteira fechada. Sobre isso? Está lá na internet, com os 300 membros. E aí está dando problema do caramba, porque tanto o pastor comprou como o que vendeu, eles estão na justiça agora porque eles estão chamados desses caras que fazem as coisas erradas, de dinheiro errado. Os dois já estão na justiça. Entendeu o negócio? Então, olha só o que nós estamos vivendo, irmãos. Olha o que nós estamos vivendo. Nós precisamos defender os nossos princípios cristãos, irmãos. Eu tive aqui um momento aqui nessa igreja, que nós vivemos aqui logo no início. A gente estava aqui, acho que 3 anos, aqui 4 anos. Eu recebi uma ligação, não vou falar o nome só para não constranger a pessoa, mas ele me ofereceu. Ele sabia que a igreja tinha já estava com os seus 3 anos, que a igreja tinha um suporte, tinha uma liderança que era forte, que entendia a palavra, tinha um povo que era abençoado. Então, ele me ofereceu, irmão, ele chegou a me oferecer. Ele me ofereceu, eu tive que ser um bocadinho rude com ele, porque eu fui criado com ele, joguei bola com ele quando criancinha. Apesar que ele era crente, ele metia o pau, sabendo que ele era crente, né? E hoje ele tem uma igreja grande aí, chamada de Apóstolo, mas ele me ofereceu, né? E aí eu tive que dar uma palavrinha para ele, né? Aí teve um outro também, que agora está por aí, graças a Deus, quando começou o trabalho, botou tudo aqui, depois arrancou tudo, né? E a gente falou: agora a gente vai dar continuidade aqui, graças a Deus, sozinho, graças a Deus, consigo comprar as cadeiras, né? A Raquel estava aqui, nós estamos abençoados, depois da bateria, porque ele falou assim: mês que vem eu vou aí pegar as cadeiras. Eu falei: tu não vai vir mês que vem não, tu vai vir amanhã, porque os muçulmanos não adoram o Deus que a gente adora, e eles adoram lá, deitados no chão, ajoelhados, e nós vamos fazer o culto sem cadeira. E foi assim que eu falei para ele, entendeu? E toda vez que alguém falar mal de algum de vocês, eu defendo vocês, porque vocês fazem parte desse ministério. Quem quer que seja, falou mal, eu vou defender, porque faz parte do ministério. E é assim que a gente tem que aprender a fazer. E pronto, estamos aqui até hoje, não dependemos de nenhum deles. A igreja aqui não é ligada a convenção nenhuma, é uma igreja independente, não tem dinheiro de ninguém, muito menos de maçonaria. Que a maioria deles tem dinheiro de maçonaria, a maioria deles é dinheiro de maçonaria, porque faz a igreja crescer rápido. Mas a gente ficou aqui, irmão, firme, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que o nosso propósito é fazer pessoas crescer e desenvolver. Quando tem criança aqui que chegou aqui de colo, está aí tocando, cantando, pregando, ministrando a palavra de Deus. É isso que a gente quer, que vocês cresçam e desenvolvam no ministério, no evangelho. Então a gente tem que aprender a defender o nosso ministério, aprender o nosso princípio cristão. Hebreus 12:16: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito da sua primogenitura. Não se venda, não se proste diante de mentira, corrupção, desonestidade, moralidade, trapaça. Defenda os seus princípios cristãos, e a gente entra às vezes em erro mesmo, irmão. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém não. Se a gente der abrir a brecha, a gente entra no erro mesmo. Mas a gente vai ter que fechar essa brecha e aprender a defender os nossos princípios cristãos.
falei, eu erro e falho, ponto final. A questão de família, graças a Deus, minha primeira namorada, a única esposa, a única mulher até hoje. Então já serve alguma coisa, ou não serve? Meus filhos é criado no Evangelho, serve alguma coisa, para muitos não serve para nada, mas para mim serve. Agora falha a gente tem, falha essas que não vai impedir de eu fazer parte do pastorado de igreja, porque todos nós falhamos, nossos erros, enfim, mas nós estamos aqui para tentar mudar. A gente precisa aprender a defender cada vez mais os nossos princípios cristãos. Amém. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo a palavra? E aí, jovens, defenda a sua pureza de sua santidade, jovens. Cadê os jovens? Amém? Amém. Defenda a sua pureza, a sua santidade. Isso faz parte também dos nossos princípios cristãos. A igreja se alastrou nisso hoje, não tem mais nada a ver, está tudo acontecendo. Precisamos aprender a defender a nossa pureza e a nossa santidade. Amém, igreja? Amém. Hoje em dia não se fala mais nada sobre isso nas igrejas. Estou finalizando. Mais nada sobre nossa igreja. Mas a gente precisa defender os nossos princípios cristãos, irmãos. Daniel capítulo, olha para cá. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Daniel, porém, propôs no seu coração, olha só, meu querido Celso, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha aqui, irmãos. Daniel, ele defendeu os seus princípios cristãos. Diga comigo, Daniel defendeu os seus princípios cristãos. Então nós precisamos defender os nossos princípios como cristãos. E finalizando esta mensagem, defenda os teus talentos. Fala para o teu irmão assim, defenda os teus talentos. Mateus 25, versículo 14 diz que o reino de Deus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, os seus talentos. Defenda os seus talentos, porque tudo que nós temos foi Deus que te deu. Tudo que você tem, Deus que te deu. Seja casa, seja carro, seja emprego, Ele que nos deu. Deus nos deu, é nós que temos que defender. Termino então essa palavra dizendo o seguinte: 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, agora a parte B, 12 a parte B. Agora sim, finalizando. E o Senhor operou um grande livramento, uma grande vitória. Diga comigo assim: e o Senhor operou um grande livramento, em outra tradução, uma grande vitória. Ou seja, só para finalizar aqui eu tenho que concluir. Olha para cá. Ou seja, Deus honrou a postura de Samar. Quando completa aqui, Diaconia Isabel, e Deus lhe deu e operou uma grande vitória, Deus estava honrando a postura de Samar. Então, quando você defende tudo isso que eu relacionei aqui nessa palavra, Deus vai te dar grande vitória. Aleluia! Porque às vezes a gente fala, meu Deus, cadê a vitória? Meu Deus, meu Deus. Mas o que você tem defendido? Tem defendido a tua fé? Tem defendido a tua postura? Tem defendido o teu talento, os dons que Deus te deu? Ou tem usado os dons que Deus te deu para tocar a música do mundo? Para cantar música mundana? Usar o instrumento que Deus te deu para tocar, como Davi tocava, aquela harpa, para tocar coisas mundanas? Como tu quer vitória? Como tu quer conquistar? Como quer ser surpreendido com Deus, honrado por Deus? Quando o versículo termina dizendo que o Senhor deu uma grande vitória, Deus estava honrando a atitude de Samar.
A postura de Samar. Samar poderia ter fugido de Nelson. Ele poderia ter fugido assim como o povo também fugiu. E ele poderia ter ido com a multidão que fugiu. Mas ele resolveu, diga comigo assim, ele resolveu. Diga comigo, lutar. Mais alto, lutar. Defender aquilo que Deus havia dado para ele. Não fuja. Defenda aquilo que Deus deu para você. Lute a favor daquilo que Deus deu para você. Mas a minha pergunta antes de concluir é: qual tem sido a sua postura em relação às investidas do inimigo? Você tem lutado ou você tem fugido? E eu digo nessa noite, Deus está à procura de homens dispostos a defender o projeto que Ele tem na terra através de você. Seja na igreja, seja na sua família, Deus tem um projeto que Ele tem nessa terra através de você. Glória a Deus. Você precisa ter a atitude de Samar e a postura de Samar, para que Ele também possa te dar uma grande vitória. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. O diabo muitas vezes vai usar o desânimo, o cansaço, a ingratidão, as lutas para nos fazer parar de lutar e fugir. Porque o diabo, ele quer roubar a paz, a sua alegria, a sua vontade de viver. Mas, queridos, agora concluo mesmo. Nunca pare de lutar. Defenda aquilo que é seu. Quando você tiver essa atitude, essa postura, Deus vai te honrar, vai te dar um grande livramento, vai te dar uma grande vitória. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Mas
Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Amém, queridos? Glória a Deus. Traga aqui a tua oferta, teu dízimo. E nós estaremos, se assim for a permissão de Deus, nós estaremos dia 14 agora, então lembrando, quando os irmãos trazem o envelope, estamos dia 14, nosso último culto do lar, do ano 2024, na casa do nosso querido irmão Luquinho, tá bom? Amém? Amém, Lucas? Preparado lá? Vai aparecer esse bigode aí, ó? Oi? Inclusive, viu lá, que o André mandou lá pro grupo, ele já está até com a escritura da casa, com a Rosana, apresentando a escritura definitiva da casa. Viu? Legal. Isso aí, meu irmão. A gente culto no lar para levar o quê? A arca da aliança, a presença de Deus, abençoar a família, abençoar a casa. Toda igreja presente, amém, querido? Glória a Deus. Celso, vem para cá, por gentileza. Nós vamos orar. Celso, de aniversário. Pode ficar tranquilo. Uma coisa que eu achei legal nele é, eu cheguei ali atrás, eu fui falar com ele, eu até achei legal, coisa que quase ninguém fala. Ele falou ali para mim assim: me perdoa por ter faltado no culto do domingo. Isso é simplicidade, né, para a pessoa que está chegando. Isso é postura. É uma coisa simples, só falou para mim, mas eu guardo isso. Isso eu guardo, é uma coisa simples. Tem pessoa que falta, some, desaparece, não vem para a igreja, ele não fala nada, enfim. Mas se for faltar no trabalho, eles falam, não, vai atrás de atestado médico para ganhar um dia. E eu fui ali e ele falou assim: me perdoa por ter faltado. Então, a postura, isso é legal, simples, mas é legal. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do irmão Celso. Eu quero te agradecer, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor deu para ele. Obrigado, Senhor, por ele estar aqui nesse lugar. Para nós é uma honra e um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Deus, porque no dia 4 de janeiro, ali no nosso passeio, na nossa confraternização, nós vamos batizá-lo em nome de Jesus, cumprindo assim a tua palavra. Muito obrigado pela vida dele. Livra das doenças, livra das enfermidades. Que o teu poder do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele, para alguma entrará na vida dele. Guarda e cuida, livra de todo mal. Nós te abençoamos no nome do Senhor Jesus. E a igreja que aceita essa palavra, essa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua palavra, pelas ofertas, pelos dízimos. Abençoando todos os dizimistas e todos os ofertantes da tua casa. Leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do ensabunado, do malfeitor, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os vencedores digam glórias a Deus. Diga